Fala pessoal, beleza? Então você já fez a instalação e as configurações iniciais do seu Hyper-V Server e você queria utilizar agora uma interface gráfica para poder criar os seus servidores virtuais? Afinal de contas, o Hyper-V Server é só uma interface de linha de comando, mas você queria, por facilidade, utilizar uma interface gráfica para isso? Se você está buscando isso e você tem um Windows 10 ou até mesmo o Windows 8.1 como sua plataforma de estação de trabalho e o seu servidor é exatamente o 2016 ou 2012 R2, você está no lugar certo. Porque nesse vídeo a gente vai realmente utilizar essas duas plataformas, um Windows 10 e um Hyper-V 2016 para poder fazer essa comunicação. Um ponto importante é que no nosso vídeo a gente está falando de grupo de trabalho. Quando a gente está em domínio é bem mais fácil, no vídeo eu até coloco uma observação sobre isso, mas a gente está falando de grupo de trabalho, como que você faz para se comunicar um servidor, um grupo de trabalho e uma máquina também utilizando essa configuração, beleza? Então é bem tranquilo, não é nenhum bicho de sete cabeças, o vídeo é um pouquinho longo, mas vai valer a pena para você que está buscando isso, beleza? Então é isso galera, solta a vinheta! Então vamos lá pessoal, para fazer essa configuração na nossa máquina é bem simples, são alguns passos que a gente segue ali para poder acessar o nosso Hyper-V utilizando a console de gerenciamento do Hyper-V. Então vamos começar aqui abrindo o PowerShell. Vamos abrir o PowerShell como administrador. Com a telinha do PowerShell aberta, a gente vai digitar aqui o comando appwis.cpl para ele abrir ali o programas e recursos, ou para os mais antigos, adicionar e remover programas. E do lado esquerdo a gente vem aqui em ativar ou desativar recursos do Windows. Vai precisar também de um usuário com privilégios de administrador. E na janelinha que ele abrir, a gente pode expandir aqui Hyper-V e habilitar a primeira opção, que nada mais é do que uma opção que vai instalar para você o recurso de ferramenta de gerenciamento do Hyper-V, que é a console mesmo do Hyper-V, e os módulos do Hyper-V para PowerShell. Essa segunda opção pode ser que não exista, não apareça em algumas máquinas. São máquinas que são compatíveis ali para poder funcionar como se fosse um servidor de Hyper-V, mas não é o nosso caso, tudo bem? A gente vai só configurar a ferramenta de gerenciamento do Hyper-V e os módulos de PowerShell. Então a gente seleciona aqui e clica em OK para ele poder instalar os recursos. Maravilha, o processo é bem rápido, bem tranquilo, a gente pode fechar. Fechamos aqui o adicionar e remover programas. E agora um próximo ponto seria verificar o perfil de rede da nossa máquina. Como assim o perfil de rede? Sabe aquele perfil de público, domínio, privado, esses três perfis? Então, a gente vai precisar rodar um próximo comando que se o nosso perfil tiver como público, ele não funciona. Então o que a gente precisa fazer agora? Vamos verificar como que está o nosso perfil. Vamos digitar aqui get Net Connection Profile. Você pode dar um tabzinho que ele completa o comando aqui no PowerShell, tá? Então vamos dar um Enter. E a gente pode visualizar o seguinte, a gente tem aqui a interface e a categoria de rede está como pública. E a gente precisa mudar isso para domínio ou privada. Como a minha máquina está em grupo de trabalho, vou mudar para privada. Então a gente vai digitar aqui o comandinho de novo, vai dar uma setinha para cima. Get, tracinho, Net Connection Profile, espaço, pipe, espaço, set, Net Connection Profile, que agora a gente vai configurar qual parâmetro? Tracinho, Network Category, espaço, Private. Então a gente vai mudar aqui, ó, Network Category, de público para privado. Então vamos dar um Enter e vamos checar se ele fez a alteração. Maravilha, mudou aqui a categoria da rede, ele mudou para privado. E agora sim, a gente consegue digitar o comando enable ps remote, que é um comando ali que ele faz toda uma configuração para a gente, para que a máquina esteja apta, digamos assim, para poder trabalhar com alguns recursos que o Hyper-V e o acesso que a gente vai configurar precisa. Então vamos dar um Enter aqui. E ele já fez algumas configurações necessárias para o nosso passo a passo aqui, para o nosso objetivo. Beleza?
Um próximo ponto agora é configurar um arquivo hosts da máquina. O que seria o arquivo host? Deixa eu abrir ele aqui para você. Vou aqui no iniciar executar. Digito drivers. Ele vai trazer alguns arquivos e pastas aqui para mim. Eu vou lá em etc e abro um arquivo chamado hosts. O que seria isso? É como se fosse uma consulta, vou resumir bem, tá? É como se fosse uma consulta interna da máquina que vai meio que converter de IP para nome, de nome para IP. Por quê? Porque no nosso ambiente aqui, a gente está trabalhando com um grupo de trabalho e eu não tenho DNS ainda na rede. Então, se eu vier aqui tentar dar um ping no meu servidor, ele não vai retornar nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhum DNS ainda. A minha máquina não sabe para quem perguntar quando eu precisar resolver algum nome. Então eu vou configurar nesse arquivo hosts, eu vou colocar aqui, vou dar um enter, vou digitar o IP do meu servidor e dou um tab ou dois tabs para ficar bonitinho e digito o nome do meu servidor para que a minha máquina reconheça isso quando a gente salvar o arquivo. Então vamos lá. Ok, vou salvar aqui o arquivo. Se ele não salvar de primeira, provavelmente porque você não está com permissão nesse arquivo. Talvez a primeira vez que você esteja mexendo nele, alguma coisa do tipo, ele não vai deixar você salvar. Como ele não tem extensão, vou até colocar entre aspas aqui, pode ver que eu vou tentar salvar e vai dar acesso negado. Acesso negado. Numa situação como essa, o que a gente pode fazer? Se você tem ali usuário, administrador ou alguém com privilégio de administrador, é mais fácil. Então vamos lá. Vou tentar salvar ele aqui, vou jogar na área de trabalho mesmo. E da área de trabalho, eu vou copiar lá para dentro de etc e digitar uma senha de administrador, por exemplo, para ele substituir o arquivo. Então vamos lá. Maravilha. Então ele substituiu o arquivo aqui para mim. Vamos abrir para ter certeza. E está lá a configuração que a gente fez. Colocamos aqui o IP e o nome do meu servidor. Vou tentar já pingar ele agora então. Pode ver que ele está respondendo. Então agora a minha máquina já sabe quem é B2L, né, de Break to Learn, o IN-MV02, MV01. Então ela já conhece isso, não preciso de um serviço DNS. Ela já sabe quem é, já sabe qual é o IP e qual que é o nome. Então vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é fazer com que a minha máquina reconheça o nosso servidor Hyper-V como um servidor confiável. Como que a gente faz isso? Antes de qualquer coisa, vou dar um comandinho aqui para a gente verificar um registro chamado Trusted Hosts, que são hosts confiáveis. Vamos digitar aqui get item espaço wsman dois pontos barra invertida localhost barra invertida client barra invertida trusted hosts. Eu vou dar um enter. Pode ver que ele não tem nenhum valor definido aqui ainda. Então a gente precisa fazer com que essa máquina, a minha máquina, confie no servidor e confie no endereço IP do servidor. É sempre bom ali pôr o nome e o IP. Já peguei problemas de você não colocar o IP e ele não funciona. Por via das dúvidas a gente define também. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar uma setinha para cima, substituir aqui o get pelo set, que a gente vai fazer uma alteração, uma configuração. E na frente a gente vai colocar tracinho, value, né, de valor, espaço, abre aspas, o nome do nosso servidor, vírgula, o IP do nosso servidor, fecha aspas. Então vamos lá. E a gente pressiona Enter. Ele vai perguntar se você quer realmente modificar essa lista. Você dá um S para sim e pressiona Enter. Ok, vamos consultar de novo aqui a nossa lista para ver se ele inseriu o registro lá dentro. E o registro já está lá. Então a minha máquina já está considerando esse nome, esse servidor e esse IP como confiáveis. Ok? E um penúltimo ponto agora é que a gente precisa vir aqui em credenciais do Windows, lá no painel de controle mesmo, mas a gente vai aqui pesquisar em credenciais. Vamos lá em gerenciar credenciais do Windows. Vamos adicionar uma credencial do Windows.
Qual é o endereço? O que a gente quer? É o nosso servidor, então é o nome do nosso servidor. E qual que é o usuário que você vai utilizar? Toda vez que precisar se comunicar com esse equipamento, qual o usuário que você vai utilizar? Quando a gente instala e configura o nosso Hyper-V, na opção 3, a gente tem lá o usuário local que a gente cria. Então vamos usar esse usuário. Vamos lá. Colocamos usuário, senha e clicamos em OK. Já adicionamos aqui a credencial do Windows. A gente pode fechar. Eu já vou tentar conectar o gerenciador do Hyper-V. Conectar ao servidor. Coloco o nome do meu servidor. E ele já vai abrir aqui para mim o meu servidor para que a gente possa começar a trabalhar com as máquinas virtuais. Em algumas versões anteriores a gente precisava digitar aqui, ó, dcom cnfg. Dá um Enter. E a gente precisava vir aqui, ó, serviços de componente, computadores, meu computador, clicamos com o botão direito propriedades, segurança com, e aqui em permissões de acesso a gente vinha em editar limites, logon anônimo e habilitávamos acesso remoto. E a gente dava OK. Nas versões anteriores a gente precisava fazer isso. Numa situação mais atual, falando de Windows 10 e Hyper-V Server 2016, você pode ver que a gente já conseguiu se comunicar sem precisar fazer essa configuração. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou criar uma máquina virtual rapidinho aqui, só de teste, para você ver que ela vai aparecer para a gente. E a gente conclui o processo de hoje. Beleza? Então eu vou criar aqui rapidinho. Maravilha, a gente já criou ele aqui. Então a gente consegue realmente já gerenciar o nosso servidor Hyper-V e criar as nossas máquinas virtuais. Tranquilo? Então é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi um pouquinho longo, como eu tinha dito, mas acredito que tenha valido bastante a pena. Dá um joinha se vocês gostaram, coloca aqui nos comentários algum ponto que vocês acharam bacana, alguma dúvida que vocês tenham. Indica para os amigos, se inscreve no canal, é importante para a gente, beleza? Então é isso, galera. Até mais, obrigado.